Posso te mandar o slide também se tu quiser. Fechar. Beleza. Então, vamos lá. Para tu entender o movimento em uma dimensão, saiba que se tem uma dimensão, vai ter um em 2 dimensões, 3 dimensões, etc. As coisas podem ficar bem difíceis. Uhum. Mas vamos começar com o movimento em uma dimensão. Então, se eu estou estudando o movimento, cara, eu estou estudando só o movimento em si, não as causas dele, tá? Aquelas equações que a gente vê lá, sorvetão, sorvete, né? As coisas meio ensino médio, elas são equações da cinemática porque elas se importam só com o movimento em si, não com as causas. Entendi. Beleza? Então, primeira perguntinha aqui, primeira perguntinha. Qual é a resposta dessa perguntinha aí? Você saberia me dizer? Sei. MKS. Então é metros, quilômetros e segundos. Quilômetros? Ah, é MKS. Metros, quilogramas e segundos, tu quis Isso, dizer, né? exatamente. Metros, Mas quilogramas e segundos. aqui não Ah, tem quilograma nenhum, né? distância, velocidade e aceleração. Ah, mas aí é só usar a lógica, né? Se é metros e segundos, então vai ser metros por segundo, metros e segundo. Certo, é a 4, né? Isso, exatamente. Beleza. Então tá, vamos estudar o movimento em si aqui. Quando a gente está estudando movimento, a gente tem que ter ideia de um objeto se mexendo, né? Então o objeto ele estava numa posição e foi para outra. É o que está rolando aqui com nossos objetinhos que a gente vai estudar daqui para frente, né? Ou seja, o tempo é um parâmetro independente. O tempo ele está passando independente de qualquer coisa. Agora, a posição do teu objeto ela acaba então dependendo do tempo. De uma forma geral, a gente consegue descrever o movimento do objeto sabendo qual é o tempo, ok? É claro, porque ele respeita algumas regras. Se tu, sei lá, pegar uma mosca e tentar entender qual que é o movimento dela, tu não vai conseguir. Mesmo tendo a contagem de tempo. Por quê? Porque a mosca não segue regras. Uma mosca, uma criancinha brincando no parque, não tem como imaginar. Mas os movimentos que a gente vai estudar aqui, eles seguem regras, que são basicamente as regras do MRU, movimento retilíneo uniforme, e do MRUV, tá bom? Certo. Beleza. Volta um Então, slide rapidinho. Por exemplo, essa partícula aí que você colocou, com o passar do tempo, ela está andando distâncias menores, correto? não dá para dizer isso, né? Porque de T3 para T4 ela andou bastante. Ah, verdade. Não dá para dizer nada, E então. de T6 para T7 ela voltou para 1 aqui, para a mesma posição do 1. Correto. Então, esse é um movimento bem aleatório. Tá? Tá. A gente vai estudar uns movimentos supostamente mais simples que esse. Então, vamos lá. Deslocamento e velocidade média. A primeira equação que a gente aprende na física é a equação da velocidade média. Então, tu tem que entender o que é velocidade de uma forma física agora. Velocidade é a taxa de variação da posição no tempo. Ok? Então, se um objeto ele sai de uma posição e vai para outra, e ele faz isso demorando um determinado tempo, ou seja, ele não se teletransporta, sei lá, ocorre que a gente tem um movimento com velocidade, ok? Então, por mais que a coisa demore para acontecer, tipo uma tartaruga, demora 2 anos para se mover 1 metro, não sei. Teve um deslocamento no tempo, então tu consegue calcular uma velocidade. Show? Show. Então, beleza, a gente pode falar de velocidades instantâneas e velocidades médias. A velocidade instantânea é aquela que o carro mede no velocímetro. E a velocidade média é outra coisa, né? Velocidade média vai ser uma velocidade simplesmente dada pelo deslocamento dividido pelo tempo. Δx por ΔT. Isso aqui já é o primeiro caso de confusão que ocorre bastante na cabeça dos alunos, tá? O que acontece? Os alunos eles acham que dá para calcular a velocidade média de outra forma. Como, por exemplo, sendo a média das velocidades. Não tem como. Ok? Então, bem, o que ocorre é isso, cara. Você vai ter que sempre pegar o deslocamento e pegar o tempo. E assim fazer a conta apropriada, beleza? Beleza. Então,
Ó, o que eu tô falando aqui, eu tô me repetindo, mas é que, todo mundo erra isso, cara. Todo mundo vê assim, sabendo que metade do trajeto ele fez numa velocidade, outra metade no outro, qual que é a velocidade média? Daí tu pega as duas velocidades, soma e divide por 2. Daí, pô, não vai dar, tá errado. Uhum. Então tem que ficar atento nisso aí. Pior que esses dias eu peguei uma questãozinha de velocidade média, assim, impossível de fazer. Impossível. Mas, bem, tendo isso em mente, tá ótimo já. Agora, olha esse exemplo aqui. É um exemplo onde a gente consegue calcular a velocidade média em determinados trajetos. Né? Por exemplo, se eu quero a velocidade média aqui, sei lá, do 3 para o 4. Né? O 3 está aqui, no tempo 3 ele está nessa posição, no tempo 4 ele já está nessa posição. A única coisa que eu preciso fazer é pegar o x4, diminuir pelo x3 e pegar o t4 e diminuir pelo t3. Uhum. Só isso, não tem segredo, tá? Então, nada além disso. Por exemplo, aqui, ó, veja que para o x1 e para o x7 ele está na mesma posição. Então, qual seria a velocidade nesse caso aqui? Velocidade média? Pensando assim, a velocidade média do x igual, do tempo igual a 1 para o tempo igual a 7. Sabendo que o tempo igual a 7, ele volta para a posição x1. Qual que é a velocidade? Seria 0, né? 0, exatamente. A velocidade média é 0. Isso causa um problema, né, cara? Porque, por exemplo, qual que é a velocidade média de um carro numa volta de Fórmula 1, por exemplo? A velocidade média é sempre 0. Uhum. Por quê? Porque o cara foi e voltou para a mesma posição. Só que existe diferença de velocidade média e velocidade escalar média. Né? A velocidade escalar média ela vai levar em conta o deslocamento. Então, tipo, o quanto o carro andou mesmo. Não de onde o carro foi para onde o carro está, tá ligado? Então é que nem se, por exemplo, se tu morrer na maternidade onde tu nasceu, a tua velocidade média vai ser 0. A velocidade escalar também vai ser 0. Você tá na posição. Não, a velocidade escalar não, porque tu andou pelo mundo todo, né? Mas a velocidade média é 0, porque a tua posição final é igual à tua posição inicial, entendeu? Uhum. Então cuidado com isso. Beleza. Eu pus para gravar a aula? Colocou. Beleza. Porque distância e deslocamento são diferentes, né? Exatamente. Uhum. Distância percorrida e deslocamento são coisas completamente diferentes. Bem, esses conceitos aqui, se tu tem um ensino médio bom, tu tá fazendo qual curso aí na faculdade? Engenharia eletrônica. Pô, velho, então tu deve ter feito um vestibular tenso, hein? Não foi. Qual era a concorrência? Não sei de cabeça, mas não uma nota tão baixa não precisava. Precisava de uma nota um pouco alta. Pode crer, pô. Na UFRJ? Aham. Caraca, tu é monstro, hein? Então se liga. Tudo que eu falei ali é bem for dummies, assim, bem tranquilinho. Agora começa um negócio novo aqui que envolve cálculo, né? Física tem muito cálculo. Tu já tá fazendo cálculo na faculdade? Já. Já sabe fazer derivadas, essas coisas aí? Já. Ótimo. Então eu não preciso te explicar muito sobre o que é a derivada, né? A derivada é sempre a taxa de variação de algo em relação a outra coisa. Uhum. Então, se a gente está falando de velocidade, caraca, se a gente está falando de velocidade, aqui a gente tem um gráfico então de posição por tempo. Eu posso associar um ΔT e um ΔX. Eu posso então pensar o seguinte: isso aqui é uma distância ΔX que o cara percorreu, e esse aqui é um ΔT. Beleza, assim eu consigo a velocidade média, associada com tangente do ângulo, coisas que a gente aprende lá na escola até. O que tem de novo aqui? O novo é eu tentar aproximar esse ponto final do ponto inicial. Uhum. Assim, ao fazer isso, eu vou ter a minha reta mudando de inclinação sempre. Ó. Até um momento que ela está tangenciando a função da posição. Então eu estou falando de uma reta tangente aqui. Se ligou? Uhum. Bem, desde aqui, essa reta tangente ela representava a velocidade, né? X por ΔT. Eu tinha uma representação da velocidade nessa reta tangente. Aqui também. Só que aqui era uma velocidade média, entre esses dois pontos bem distintos. Aqui é uma velocidade instantânea. Ou seja, a velocidade que o carro mede no velocímetro é a derivada, né, da posição. Tudo bem até aí? Tudo bem.
Meu irmãozinho, tu tem alguma questão que tu tentou fazer desse assunto e não conseguiu? Ainda não. Mas tu já pegou para tentar estudar assim e tal? Não, eles vão começar as aulas amanhã. Então, provavelmente amanhã eu já vou começar a fazer questões. E aí eu Ah, posso, na tá. próxima aula eu trago. Opa, assim é sempre bom. Uma questão que tu tentou fazer e não conseguiu, sabe? Certo. Show. Até mesmo durante as minhas aulas, né? Por enquanto eu tô só falando, né? Mas durante as minhas aulas eu sou bem socrático, assim, na hora de ensinar. Sócrates, ele dizia que, só sei que nada sei, né? Ou seja, tu só aprende quando tu percebe que tu não sabe, tá ligado? Então, por isso que eu sempre ponho o aluno para fazer umas contas durante a aula mesmo. Uhum. Porque daí ele pode reparar, né, as dificuldades que ele sabe, que ele não sabe, etc. E assim, daí eu consigo medir melhor, né, como te ajudar, sabe? Então Certo. pode ser que em alguns momentos aqui eu peça para tu fazer umas contas, te deixo um tempo sozinho, e daí da volta tu me fala, ó, professor, isso aqui eu consegui, ali eu parei, etc. Tá Tranquilo. bom? Fechou. Então tranquilo. Bem, aqui então a gente já entendeu que velocidade é o limite, né, daquele ΔX quando o ΔT tende a zero, né? E a gente define como a derivada, então, a velocidade. Beleza? Nada demais aqui, não preciso me avançar nesses detalhes, né? Algumas derivadas importantes, já sabe de cor todas elas, né? Beleza. Aqui é aquela conversa sobre velocidade escalar média e velocidade média. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora eu quero que tu leia essa questão e me diga qual é a resposta certa, por favor. Tá, só um segundo. Com uma parada total de 2 horas durante o percurso. Não vem pra cá? Com uma parada total de 2 horas. Tá. Essa parada quer dizer o que, Samuel? Parada total Aham. significa que ele ficou parado por 2 horas durante o trajeto. Paradão, assim, o deslocamento dele não mudava. Entendi. Entendi. Então, na real, a gente tem que somar o valor da média com essas 2 horas, né? Isso. Uhum. $210. 2.600. Velocidade média e escalar média. Velocidade média vai ser ΔX sobre ΔT. 150 km. Exatamente. Vai ser 150.000 dividido por 2.600. Velocidade média. E aí, qual é a equação da velocidade média? ΔX é variação de distância sobre variação do tempo. Exatamente. E aí, Final, qual foi a variação da distância? final menos inicial. A distância foi. A final vai ser 150 quilômetros e a inicial é zero, correto? Correto. E aí, esses 150 quilômetros vai ser 150.000, né? Passando para metros. Isso. E aí, o ΔT, a variação do tempo, o final vai ser às 3 horas e meia e o inicial é zero, correto? Correto. E aí, passando para segundos, vai virar 12.600 segundos? Ou não? Fiz a conta errada. Bem, veja que a resposta está em quilômetros por hora, né? Você colocou em quilômetros por hora. Eu pensei que já tinha que transformar por SI, certo?
Não então, precisa, né? Então, não 90 precisa. km por hora. Vai ser, então, é só dividir, então, Bem, tu 150. acha realmente que precisa fazer essa conta? Porque assim, tu tá notando que a viagem de Campinas para São Paulo, ou seja, o cara sai de Campinas, vai para São Paulo e depois ele volta para Campinas? Uma viagem de Campinas a São Paulo. Quais são? Ah, ele depois volta? Volta a São Paulo. Isso. Ah, então a velocidade média vai ser zero, né? Que nem você tinha falado. Exato. Então a única resposta pode ser a É, 2, né? 2. Aham, Pode crer, exatamente. correto. Corretíssimo. Show de bola. Muito bem. Agora, bem, tu estava fazendo então uma continha ali associada à velocidade média, nós estamos falando de velocidade escalar aqui, né? Velocidade instantânea. E nós temos alguns gráficos que representam essa situação. Então, aqui tem um gráfico da posição no tempo para quando a gente tem uma velocidade constante. É o famoso sorvete, né? Essa equação ali é a sorvete. Uhum. E veja que o gráfico da velocidade pelo tempo é uma reta horizontal. Por quê? Porque a velocidade nunca muda. Então, passa o tempo, a velocidade continua a mesma. É o que a gente espera no MRU, né? Velocidade constante. Velocidade constante. Isso. Muito bem. Apertei aqui o botão que eu não devia. Beleza. Agora, note o seguinte, né? Note o seguinte. Se você olhar para a equação do sorvete aqui, ela arrumadinha, essa aqui é a equação do sorvete arrumadinho, né? Você vai notar uma coisa muito curiosa se você olhar para essa imagem aqui, que é o gráfico do sorvete, né? Você vai ver que V multiplicando T menos T0 é a mesma coisa que essa altura desse retângulo multiplicado pela base desse retângulo, tá vendo? Uhum. Por isso que na escola a gente fala que a posição é a área abaixo da curva do gráfico da velocidade. Lembra disso? A gente fala coisas assim? Lembro. Tipo lá na equação do trabalho também tem muito disso, né? Ah, o trabalho é a área abaixo da curva, lembra? Uhum. Pois é. Bem, aqui a gente tá vendo na cara por que é, né? X menos x0, ou seja, deslocamento é o V, de fato é o V vezes T. Essa aqui é a equação do sorvete. Só que também V vezes T menos T0 é igual à área desse retângulo. Então tá aí. Δx igual a VT vezes ΔT. Se eu pensar num pequeno ΔT que seja. Uhum. Pode ser um grande, como esse. O problema é que às vezes eu quero a área embaixo de curvas que não são tão simples de calcular como a área de um retângulo, né? Correto. Daí eu tenho que pegar. Qual é a única forma de tentar resolver isso, né? Eu vou continuar fazendo retângulos. Só que esses retângulos, eles não encaixam perfeitamente na curva. Sempre sobram umas pontinhas para fora. Quanto menor for a base do retângulo, mais encaixadinho ele fica, né? Uhum. Então a ideia é o seguinte, já que a base do retângulo é o ΔT mesmo, né? Olha só. T e T0, ΔT. Já que a base do retângulo é o ΔT, eu tenho que fazer esse ΔT tender a zero. Só que quando eu faço um ΔT tender a zero numa somatória de infinitos retângulos, então, é o que eu tenho numa integral. Ok? Então, naturalmente, surge a ideia de integral aqui na física, tá? Correto. Como a sominha para encontrar a área abaixo da curva e assim a gente ter o deslocamento quando um gráfico de velocidade é esquisito desse jeito. Show de bola. Tudo bem até aí? Tu já aprendeu integral? Já aprendi também. Sério? Tu já passou em cálculo 1, é? Já. Então, Física Geral 2 é uma matéria do segundo semestre para vocês? Sim, do segundo semestre. Ah, então tá ótimo. Então não precisa te enrolar, não. Você já não é mais calouro, né? Não. Com calor que a gente tem que ficar nesses papinhos. Então você já sabe derivar, você já sabe integrar, já sabe as integrais mais básicas. E aí? Já que tu manja todas de cálculo, sendo todos esses aí gráficos de posição pelo tempo, qual que é a velocidade que está aumentando? E a velocidade está aumentando. É posição vezes tempo. Se a velocidade aumentando, quer dizer que ele está... com o passar do tempo, a posição dele Vai variando cada vez mais. vai Ele falou no variando começo da aula. vai variando cada vez mais. E vai ser uma reta também, não vai ser, tem que ser uma reta, né? Não, tem que ser outra coisa.
Já te dei uma dica, já não devia ter dado. Não pode ser uma reta porque não vai ser uma equação do primeiro grau. Entendi. Não pode ser uma reta, porque se for uma reta, a velocidade não vai aumentar. Vai ser mas só se fosse. Só se ela fosse perpendicular, não? Não, nada a ver. Ao eixo Y? Tu nunca vai ver um gráfico de uma reta perpendicular na física, pode ter certeza. Tipo, paralela ao eixo X, que eu quis dizer. Só assim então. Mas o que ocorre, né? Esse gráfico aqui é de posição por tempo, não é de velocidade por tempo. Ah, certo, entendi. Quando o gráfico da velocidade por tempo é paralelo a x, significa que a velocidade é constante. Mas aqui o enunciado está dizendo que ele quer a velocidade aumentando. Uhum. Então, eu diria que seria o primeiro, né? Então você diria certo. Uhum. É o primeiro, por quê? Porque nós temos um gráfico onde está cada vez aumentando mais o x, Sim. para menores quantidades de tempo. Uhum. Diferente do último aqui, por exemplo, que, beleza, o x está aumentando, só que de forma constante, né? A reta, ela é constante, ela é proporcional. A taxa de variação aqui é sempre a mesma. Aqui não, a taxa de variação aqui está aumentando, sacou? Entendi. Então a velocidade ele sempre vai ser a mesma, porque a gente está falando de um gráfico de posição versus tempo. Entendi. Exato. Aqui, veja, está aumentando a posição. Só que gradativamente ele está ficando cada vez mais deitado, esse gráfico. Uhum. Significa que a velocidade está diminuindo. Está diminuindo. Tem um ponto que ela zera e volta. Uhum. Aqui não, a velocidade está aumentando. Show? Bem, a velocidade ela aumenta ou diminui por causa da aceleração, certo? Se o carro está acelerado, ele vai aumentando a velocidade. Se ele começa a frear é uma desaceleração. Então, a aceleração começa a diminuir. Desculpa, a velocidade começa a diminuir. Mas aqui na física, a gente vai sempre considerar a velocidade... Bem, na real, a aceleração constante, tá? Se houver aceleração, ela vai ser constante. A tua aceleração, de um modo geral, nunca vai variar. O MR e o V, cara, ele tem que ter aceleração constante. Beleza? Beleza. Beleza. Então, tu nunca vai ver uma sobreaceleração. A aceleração é sempre constante, sempre constante, sempre constante. Isso é mega importante. Porque os alunos erram muito isso. Eles esquecem que a aceleração é sempre constante e acabam inventando história. Principalmente agora que tem cálculo, né? Eles inventam de derivar onde não deve, acaba dando caquinho. Beleza. Então, sabendo que a aceleração na física, MRU, V, é sempre constante, vamos entender o que é aceleração. Por exemplo, aqui ele está falando de uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. O que você diria que esse número significa? O que significa? Qual é o efeito dele num corpo? Qual é a implicação? O que vai aparecer esse número no corpo? A cada segundo, a velocidade vai alterar 2,5 metros por segundo. Acho que seria algo assim. Monstro. Exatamente isso. Uhum. Show de bola, meu rapazinho. Essa é a melhor definição que tu pode ter de aceleração, tá? A aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo, ou seja, quanto ela varia, quanto a velocidade varia por tempo, por segundo no nosso caso. Uhum. Okay? Então, com isso em mente, cara, abre-se um mundo, né? Por exemplo, imagina que você está falando de um corpo em queda livre, tá? Uhum. Corpite em queda livre, beleza? Supondo que ele caiu por 3 segundos. Vamos supor que a aceleração da gravidade é 10. Qual vai ser a velocidade dele depois de cair por 3 segundos? A velocidade inicial dele é zero? É zero. Uhum. Se a gravidade está alterando 10 metros por segundo a cada segundo, e ele vai cair por 3? Por 3, exatamente. Então vai ser 30, né? A velocidade então vai ser 30 dele. metros por segundo a velocidade, exatamente. Sim. Exatamente. Beleza? Então é isso aí. Então vamos continuando aqui. Né? Então, da mesma forma que a velocidade é a taxa de variação da posição no tempo, a aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo.
ela vai te dar as variações de velocidade. Show? Então vamos continuar aqui. Dá para tu obter tudo isso novamente por essa análise tangencial. Mesmo pó, mesma parada. A gente continua. Agora, bem, como tem aceleração, então a velocidade ela varia, só que ela varia linearmente, né? Como tu mesmo falou, a cada segundo é 10, todo segundo é 10. Não vai ter um segundo que vai ser um pouco mais, um pouco menos, é sempre 10. Então, se tu tem essa variação constante, tu tem uma equação de uma reta. Tu está falando do gráfico de velocidade por tempo, tá? Não de posição por tempo, de velocidade por tempo. A famosa vovó ateu, tá? Então, tá aí a retinha. Então, assim, reta, né, cara, é um negócio que a gente estudou em cálculo 1 até não aguentar mais. Então, eu não preciso te falar do coeficiente linear, angular, etc. E no teu cálculo 1, tu aprendeu a fazer integral definida? Aprendi. Ô, cálculo 1 top, hein? Cálculo 2 normalmente tem integral definida. O meu cálculo 2 já começa com equação diferencial. Caraca. Aí fala de equação separável, tudo mais. Beleza. Como tu já sabe qual que é o esquema aqui da integral, né? Sabe que se a gente integrar a curva da velocidade, a gente vai conseguir a área embaixo da curva, e a gente já sabe que a área embaixo da curva do gráfico da velocidade é o deslocamento. Sim, é deslocamento, é a posição. Ou seja, se eu integrar essa expressão, eu vou ter a expressão do deslocamento, que é o sorvetão. Correto. Por isso que aparece o AT quadrado, né? Porque tu integra essa parada aqui, vai ficar AT quadrado sobre 2. Integra isso aqui, vai ficar o t multiplicando. Show! Nós temos um primeiro gráfico aqui. Essa partícula. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Como é o movimento dessa partícula aqui? Tá, é um gráfico de posição pelo tempo. Isso. E eu sei que a posição dela está diminuindo enquanto o tempo está passando. No começo ali é isso que ocorre mesmo. É isso. Então, ela tá. Eu diria que ele tá voltando, né? Até ele parar e começar a acelerar, tipo, começar a avançar de novo. Poderia falar isso? Voltando como, assim, tipo, dando ré? Acho que sim. Não? Tá errado? Sim, certo. Ele tá dando ré e depois ele vai pra frente. Eu diria que é isso. Por quê? Por que eu te perguntei? Porque tem muita gente que olha para esse gráfico aqui, ó, e acha que o movimento da partícula é parabólico. Não. A gente está falando de MRUV. Reta. Então essa desgraça está sempre numa reta. Não está em duas dimensões. Então ela está numa reta andando para trás, dando ré. Isso. E depois, como tu mesmo falou, ela vai parar de dar ré. E onde que ela vai parar de dar ré? Exatamente aqui, no 2. Isso. Depois vai começar a ir para frente. Correto. Aumentando sua velocidade também relativamente. Então, tipo, o que rolou aqui é tipo o que rola quando a gente tá dando a ré, né? Pegou, deu a ré, fechou e começou a acelerar com a mesma aceleração que tu tava dando ré. Tá ligado? É como se tu tivesse, sei lá, só trocando a marcha direto, assim. Não sei explicar direito, mas é mais ou menos assim. Meio maluco o que eu tava pensando. Beleza? Beleza. Então tá. Aqui tem umas paradas aqui meio nada a ver. Eu acho que estamos bem já para esse começo. Isso aqui é tudo bem, novamente, mesmo esquema lá, só que análogo para aceleração. E agora vamos resolver uns exercícios do Halliday, que tal? Pode ser. Acho bom. Show. Vou fazer um, depois tu faz um. Tá, tranquilo. Aqui. Pegar um exercício em si, segundo capítulo do Halliday. Porque aí dá pra. Ao mesmo tempo que eu vou fazer exercício, dá pra você tirar minhas dúvidas pelo exercício, né? Exato. É assim que eu faço com todos os meus alunos, eles estão curtindo as aulas, velho. Acho bom. É que eu tô assim, sem tempo pra nada ultimamente, né? Acho que tu foi. Não, eu fechei alguns pacotes além de tu, ficou pior ainda, né? Meus horários. Eu tava meio insano já. Agora também pior. Tá aparecendo o Halliday aí pra ti? Tá aparecendo.
Show. Então, vamos lá. É o capítulo 2 do Halliday. Então, o capítulo 2 está aqui, exercícios 31. Folha 31. Show de bolas. Vamos pegar aqui para fazer um probleminha. Vamos começar com um probleminha que eu gosto de fazer, que tem aqui, de velocidade média. Tranquilo. Cadê? Aquele velocidade média desgracento. Fala de São Paulo. Aqui, esse aqui. Esse aqui é bom demais. O 12, né? De 13, né? 3 bolinhas 13? ali. Calma. Isso. Ah, certo. Ah, o 13, eu tô vendo. Rapaz, esse aqui é feio, cara. Esse aqui toda Você vez que eu parou. vou fazer eu me perco. Ah, voltou. Pronto. Tranquilo. Relax, relax. Lê aí, quando terminar de ler, me fala. Tá. Tá, já li. E aí, curtiu? Curti. Você vai Veja que fazer? ele deu. Vou. Veja Tá, que ele deu um monte de velocidade média, né? Em distâncias, metade de distância, metade de tempo, e te pediu a velocidade média no trajeto todo. Uhum. Aqui surge aquela coisa que eu falei que todos os alunos erram, né? Eles vão pensar o seguinte: já que tu tá, metade foi 55 e a outra metade 90, soma as duas e divido por 2. Estaria certo fazer isso? Não. Estaria errado pra caramba, né? Uhum. Então, o que a gente tem que fazer? Vai ter que escrever, de certa forma, o que o enunciado falou. Você dirige de Rio a São Paulo metade do tempo, 55 km por hora, e a outra metade 90. Então, vamos chamar assim, ó. Essa aqui eu tenho que usar uns negócios assim, ó. SR, ok? Primeira metade. Vamos chamar de 1, SR1. Então, foi o delta S, a distância, né, de São Paulo para o Rio, dividido pelo tempo. Que vamos chamar assim, foi metade do tempo, então foi delta T sobre 2, certo? Certo. E a outra metade bem, aí que tá, né? Eu fiz um erro já. Bem, erro não. Foi só um detalhe que eu não me ative. Veja, o delta S aqui não é a distância total até o rio. Qual que é a distância aqui que eu tenho que pôr? Metade, né? Errou. Aí já ia errar. Porque a metade é do tempo, não é da distância. Ah, Se ele andou metade do tempo a 55, significa que ele andou mais na outra. Então uhum. tem um momento aqui que ele andou mais, então não pode, não é metade. Faz sentido, Exatamente. né? Certo. Então eu vou chamar de delta S1, tá bom? Certo. E aqui eu vou chamar então de delta S2, que foi a segunda parte. Delta T sobre 2. Eu falei de São Paulo a Rio, né? Mas eu sou um jumento. É de Rio a São Paulo. Nossa. Rio a São Paulo. E aqui também de Rio a São Paulo. E como ele quer a velocidade da viagem do Rio a São Paulo, então supostamente a gente já tem informação suficiente para isso. Eu acho. Eu acho, não tenho certeza. Por quê? Porque, bem, qual que é a velocidade de Rio a São Paulo? É o que ele está pedindo, é isso aqui, certo? Certo. Ele quer a velocidade média de Rio a São Paulo. E a velocidade média de Rio a São Paulo, que é o que ele quer na A, é o delta S por delta T. Aqui eu tenho delta T sobre 2 e aqui eu tenho delta T sobre 2. Mas o que é delta S? Com os termos que a gente colocou aqui nessa conta já, o que seria o delta S? Eu posso dizer que o delta S
Eu posso dizer que é a primeira velocidade vezes o primeiro termo. Delta S não é velocidade. Delta S é deslocamento. Não, sim, o delta S vai ser a final menos, a distância final menos inicial, né? Não. No exemplo aqui em questão, o delta S vai ser o delta S1 mais o delta S2. Ah, correto, certo. As duas juntas vão dar o delta S. Faz sentido? Faz sentido. Então tá bom. Então, né, velocidade média, tu acha que vai ser aquele negocinho ensino médio? Longe disso. E olha, tem uma questão que eu fiz da Olimpíada Brasileira de Física, velho, meia hora para resolver uma questão de velocidade média, absurdo, assim. Vou te mandar o vídeo depois. É o vídeo mais visto no canal lá do que eu posto as aulas. Tem 40 visualizações. Mas é show de bola, cara. Então tá. Bem, então se a gente conseguir, de certa forma, somar essas coisas, vai dar boa. E dá para fazer isso, né? Se eu somar VRS1 com VRS2, vai dar de somar o delta S1 com o delta S2. Ó, somando esse com esse. E por que é bom somar esses dois? Porque eu tenho essas duas velocidades. O enunciado deu, lembra? Uhum. 55 e 90. Se eu somar os dois, olha só o que vai rolar. As duas expressions aqui, as duas expressions. Este mais este. Veja, S1 e S2 não nos ajudam a encontrar a velocidade que a gente quer. Mas, se eu conseguir somar os dois, colocar eles juntos, vai aparecer ΔS. E o ΔT já está aqui. O ΔT que está aqui é o mesmo que está aqui, só que está dividido por 2. Então eu vou fazer alguma manipulação que vai me fazer resolver, entendeu? Uhum. É tudo manipulação algébrica, tá vendo? Então, por exemplo, eu já posso colocar todo mundo, já que é o mesmo denominador, né, para os dois, dá para colocar todo mundo junto. Olha só que coisa linda. Já apareceu ΔS por ΔT sobre 2, sacou? Correto. Então, se eu passar esse 2 para cima, por regra de multiplicação de fração, né? ΔS, ΔT. Que é justamente o 2, velocidade, que eu quero, do Rio a São Paulo, certo? Certo. Não era isso aqui que eu queria? Aqui, ó. Justamente isso aqui que eu quero. Então estamos muito perto, agora é só jogar valores. Lembrando que isto é igual à soma dessas duas coisas. Quanto que dá os dois? 55 mais 90, 145. Agora eu passo 2 dividindo, vou ter a velocidade, ok? Ok. Entendi. Vai ficar, pô, não sei de cabeça. Deixa eu ver aqui. 72,5. 72,5, né? Isso. Quilômetros por hora. Show, né? Então é essa lógica que tu tem que ter, velho. É essa lógica que tu tem que ter. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu E fiz a A. Oi. tá. É, eu ia perguntar da B, mas certo. Sim, tu vai fazer a B. Aham, entendi. Show. Eu vou te Na viagem. mandar a coisa que a gente já fez aqui. Daí tu pode usar como referência. Tá bom? Eu vou te dar Certo. uns 5 minutos para tu tentar começar a B. Tá. Qualquer coisa, bem, vou te dar 5 minutos. Depois tu me fala até que pé está a tua conta. Belezinha? Beleza.
A B vai ser o mesmo valor? Definitivamente não. Não? Na viagem de São Paulo a Rio. Na volta você viaja metade de 155 e outra 90. Por que não, Samuel? Eu não tô conseguindo entender por que não vai ser igual. Porque o tempo é diferente, velho. Agora é metade da distância, não metade do tempo. Ah, metade da distância. Eu nem li isso. Oscilação, meu irmão. Na volta você viaja metade da distância 55 e outra metade. A primeira foi metade do tempo. Exatamente, exatamente. Ah, então agora vai ser delta S1 sobre 2 e delta S2 sobre 2. Tipo isso, né? Isso, exatamente. Aham. Em vez de O delta T tempo sobre. agora é delta T1 e o outro é delta T2. Você não sabe quais são os tempos. O que você sabe que é metade é o delta S. Uhum. Isso aí, ó. Eu não devia estar dando essas dicas, né? Mas vai lá, boa sorte.
E aí, conseguindo fazer as manipulações para que apareça ΔS por ΔT? Mais ou menos. Eu cheguei em ΔS1 mais ΔS2 sobre 2 ΔT. Até aí tá. Perfeito. ΔS1 mais ΔS2 é justamente o ΔT. Isso é igual a ΔT. É, sim. É, Aí, porque esse é o tempo total, né? Exatamente. aí ficaria. Ficaria o dobro? Tipo, ficaria 145 vezes 2 o resultado ou não? Exato, o dobro. Ah, certo. Então é 290 km por hora, né? Dividido por 2, né? Como é que o carro vai estar a 290 km por hora, meu velho? Deve ter errado alguma coisa aí na conta, hein? Eu errei, então. Como é que ficaria? Ah, meu velho, aí errou demais, hein? Tinha que ter feito. Vamos lá. Mesmo esquema aqui, mesmo esquema. Só que em vez de ser essa parada aqui, você errou em coisa de fração, velho. É feio, hein? Pra quem fez cálculo. No FRJ que eu sei que, nossa senhora, eu peguei umas. Fui para ajudar uma mina aí da FRJ numa prova de cálculo. Que era aquilo, cara, tá louco. Muito Aquelas difícil, né? questõezinhas assim, de 2 minutos para fazer. Absurdo. Nossa senhora, Isso aí mesmo. isso. E a gente quer que apareça a soma, né? Então, de certa forma, a gente tem que somar isso aí. O problema é que se a gente somar assim, normal, né? Não vai aparecer. Portanto, a gente tem que fazer o inverso, né? Tipo, ou fazer. Fazer o inverso ajuda bastante, né? 1 sobre VSR agora, né? Vai ficar 2 delta T1 sobre delta S, ok? Só invertir tudo, beleza? Uhum. Tá entendendo a lógica? Já que eu quero somar os tempos, né? Agora, se eu somar as duas coisas, né? Vou pegar aqui para ser mais rápido. Probleminha top, né? Sim. Daí já era, porque novamente a gente já tem tudo, né? Qual que é a É. velocidade de 1 ali? Qual que é a velocidade da primeira parte? Vai ser 1 sobre a velocidade total. Qual a velocidade da primeira parte é 55. Tem nada de velocidade total, isso aqui é da primeira parte. Ah, Isso aqui é certo. da segunda. Aqui é da segunda. E a outra é 1 sobre 90, né? Uhum. Igual a 2, que multiplica o delta T1 mais delta T2. Dividido por delta S. Isso aqui, como eu estou acostumado a somar resistor em paralelo, eu já sei que é 90 vezes 55 dividido por 90 mais 55, tá? Uhum. Isso aqui vai ficar 2 vezes 1 sobre a velocidade que eu quero. Né? Porque está ΔT em cima e ΔS embaixo, né? Ah, entendi. Certo. Então foi em alguma ordem disso aí que tu errou, né? Agora Uhum. resolve aí para nós. Encontra qual é a velocidade, resolvendo os númerozinhos, por favor.
Vai ficar uma fração? Ou não? Fração? Porque, Não sei, provavelmente, né, velho? porque ficou. Vai ficar 2 vezes 145, aí vai ficar 290, e depois vai ficar 290 sobre 4.950. A velocidade total. É. Então é isso, né? O grande lance aqui é tu entender que a super importância do fato de que quando tu tem velocidades médias diferentes, você não tem a média das velocidades. Então, velocidade média não é a média das velocidades. Sacou? Uhum. É isso. Show. Esse problema aqui, super ilustrativo, tá? Vai te ajudar bastante a resolver qualquer problema aí. Bem, não tem mais o que falar aqui sobre ele, né? Acho que a gente vai finalizar por aqui, tá bom? Na próxima aula, a gente vai começar a ver uns problemas que envolvem a equação horária mesmo, e eu acho que a gente vai fazer movimento bidimensional já, tá? Porque, meu, tu tá no FRJ, velho, tu fez o cálculo mais difícil do Brasil. Então essas questõezinhas aqui do Harley vai ser tranquilo para ti. Tenta me trazer também questões de provas antigas, Certo. principalmente coisas que tu tentou fazer e não conseguiu, que eu tenho certeza que vai dar show para ti, beleza? Beleza. Então tá bom, meu querido. Eu vou preparar o vídeo aqui para te enviar, e é isso. Valeu, tranquilo. Valeu, Simão. Valeu. Então tá bom. Até quando nós temos aula de novo? Até Depois de quinta. Isso. Falou! Falou.